Meninos, agora olha só, vamos prestar atenção nas dicas que eu vou passar para vocês agora, para a gente fazer uma excelente introdução de texto dissertativo argumentativo, tá? A primeira coisa que vocês têm que pensar é que a introdução ela tem que ter 3 elementos: contexto, tema e tese. O que é isso? O contexto, eu coloquei aqui o seguinte: vai além do tema. Ele conversa com ele. Então, o contexto é o contextualizar sobre o assunto que vai ser trabalhado para poder posicionar, né? Eu vou mostrar para o leitor o que esse texto, o que esse tema tem de relevante. Por que esse tema é tema de redação? Porque é um assunto que está em relevância. Então, eu tenho que contextualizar esse assunto. O tema. O tema, a proposta já te deu. Ele tem que aparecer na sua introdução. Só que é claro que você não vai copiar ele do jeitinho que ele tá lá. Você vai fazer uma paráfrase, né? Você vai escrever ele com as suas palavras. E por último, a tese. O que é a tese? Você vai criar. A tese é o seu posicionamento, é o que você vai defender no seu texto. No outro vídeo, eu expliquei para vocês em relação à tese, mas vamos relembrar aqui agora. Então, como que eu vou criar essa tese? Eu vou responder as perguntas: o que eu acho e por que eu acho. Na hora do porquê, eu tenho que dar 2 respostas. Então, prestem atenção. A introdução, ela tem que ter contexto, tema e tese. Quando você faz o contexto, gente, é o momento de você utilizar o seu repertório cultural. É o momento de você utilizar os seus conhecimentos além da estrutura do texto. É no contexto que você utiliza, por exemplo, de citação de filme, de citação de livro, de citação de pessoas, de filósofos, né? É aqui no contexto, você pode fazer uma alusão histórica, é no contexto que você vai mostrar o seu repertório cultural, você vai mostrar o seu conhecimento. E já nesse momento aqui, se você faz isso, você ganha ponto na competência 2, que é utilizar as várias áreas do conhecimento. Então, você vai contextualizar o tema, mostrando para o leitor que você tem conhecimentos, tá? E juntamente com o contexto, você vai contextualizar. Contextualizou, você vai ter que ligar esse contexto com o tema que te foi dado. Então, você vai juntar as 2 coisas, a contextualização sobre o assunto e o tema da redação, tá? Feito isso, você vai para a tese. Professora, mas eu não sei, eu tenho muita dificuldade para fazer a tese. Gente, prestem atenção. A tese é você responder o que eu acho. Então, eu tenho novamente o tema da redação de 2017. Os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. O que eu acho desse assunto? Eu acho que a formação educacional no Brasil é um problema que deve ser resolvido. Por que eu acho que é um problema? Por que eu penso que isso é um problema? É um problema porque as pessoas não têm os seus direitos, os direitos delas não são... Os direitos delas são negados e elas são excluídas. Então, aqui eu estou respondendo duas perguntas do porquê. Eu falo que não garante o direito das pessoas e exclui essas pessoas da sociedade em que nós estamos vivendo. Aí você pergunta para mim, professora, mas e aí? Não garante o direito e exclui as pessoas. O que mais que eu tenho que fazer? Gente, presta atenção. Essas 2 perguntas, elas te dão o embasamento para você fazer a sua tese e a partir dessas 2 perguntas, depois você vai desenvolver isso, você vai comprovar o porquê que tem que ser solucionado, né? O porquê que esse problema tem que ser resolvido, você vai desenvolver lá nos outros 2 parágrafos. Então, no desenvolvimento 1, você vai falar sobre que os direitos não são garantidos. E como que eu vou falar isso? Como que eu vou comprovar? Você pode utilizar de exemplos,
de causa e consequência, né? De todas aquelas dicas que eu já dei para vocês, mas que depois nós vamos trabalhar novamente, tá? Por exemplo, gente, como que eu vou colocar sobre que eles são excluídos, por exemplo? Eu vou colocar lá no meu desenvolvimento que eles são excluídos por quê? Porque tem falta de preparo, porque tem falta de intérprete de Libras nas escolas. Então, eles são excluídos. Não tem como eles estarem num lugar que não tem intérprete, que não tem profissionais adequados para trabalhar com eles. Então, isso os exclui e não garante o direito deles, tá? Relembrando, para fazer uma introdução, eu tenho que ter contexto, tema e tese. Contexto, eu vou mostrar o meu conhecimento, vou contextualizar o assunto, o tema já está na proposta e a tese eu vou fazer respondendo essas duas perguntas aqui, ok?